Pais expulsam filha de 13 anos de casa ao descobrirem que ela estava grávida. Anos depois, ela volta e deixa todos em choque. Ana Clara tinha apenas 13 anos quando sua vida mudou drasticamente. Até aquele momento, ela era uma adolescente comum, estudiosa e tranquila, vivendo em uma pequena cidade onde todos se conheciam. Sua família, composta por pais conservadores e uma irmã mais velha, sempre foi rígida quanto aos valores e expectativas. Seus pais, Jorge e Marta, eram conhecidos pelo rigor com que educavam suas filhas, esperando delas o comportamento exemplar que, para eles, refletia a moralidade da família. Mas o mundo de Ana Clara desabou quando, após semanas de mal-estar e enjoos constantes, ela descobriu algo que jamais poderia imaginar. Estava grávida. A notícia veio como um choque aterrador. Ela, que ainda mal compreendia as mudanças em seu corpo e na vida, agora enfrentava uma responsabilidade que nem ao menos sabia como carregar. O medo de contar aos pais a consumia dia após dia, até que em uma tarde de outono, seu segredo foi revelado. Tudo começou quando Marta, ao arrumar o quarto da filha, encontrou um teste de gravidez escondido na gaveta de Ana Clara. O mundo de Marta desabou naquele instante, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Atônita e incrédula, ela levou o teste até Jorge, que estava na sala, e sem dizer uma palavra, mostrou-lhe o resultado positivo. Jorge, um homem de temperamento explosivo, sentiu o sangue subir ao rosto e a fúria tomou conta de cada fibra de seu ser. "Ana Clara!" gritou ele, sua voz ecoando pela casa como um trovão. "Vem aqui agora!" Ana, que estava no quarto, sentiu o coração parar ao ouvir o chamado do pai. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Tremendo, desceu as escadas e encontrou os pais parados no meio da sala, segurando o teste de gravidez. O olhar de decepção e raiva no rosto de Jorge era quase insuportável, e Marta chorava silenciosamente ao lado dele. "O que é isso?" gritou Jorge, balançando o teste na frente dela. "Como você pôde fazer isso conosco?" Ana Clara tentou falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto ela tentava explicar. Mas as palavras não saíam. Ela não sabia como explicar o inexplicável, como justificar o injustificável para os pais que sempre esperaram tanto dela. Eu não queria. Começou ela, voz quebrada. Aconteceu. Aconteceu, interrompeu Jorge, sua voz cheia de desprezo. Você jogou nossa reputação no lixo. Como vamos encarar as pessoas agora? Isso é imperdoável. Marta, ainda chorando, abraçou-se ao marido, tentando acalmá-lo. Mas sua própria dor era profunda demais para ser contida. "Você tem ideia do que fez?" disse Marta entre lágrimas. "Como vamos viver com isso?" Ana Clara, sentindo-se pequena e indefesa, não conseguia responder. Ela queria gritar que estava com medo, que não sabia o que fazer, mas a tempestade de emoções a sufocava. Então Jorge, com um olhar frio e decidido, disse as palavras que a assombrariam para sempre. "Pegue suas coisas e vá embora. Não temos mais filha." Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um golpe fatal. Ana Clara, incapaz de reagir, subiu para o quarto e, com as mãos trêmulas, começou a arrumar suas coisas, sentindo o peso de cada lágrima que caía em silêncio. Ela não sabia para onde iria, não tinha para onde ir, mas naquele momento compreendeu que estava sozinha no mundo. Enquanto ela saía de casa, sentindo a dor esmagadora da rejeição, Jorge e Marta permaneceram na sala, seus corações endurecidos pela vergonha e pelo medo do que os outros diriam. E assim, a jovem Ana Clara, com apenas 13 anos e um futuro incerto, foi jogada na escuridão, deixando para trás não apenas uma casa, mas também o amor e a segurança que pensava ter. Ana Clara caminhou pelas ruas de sua pequena cidade sem rumo, sentindo-se perdida e abandonada. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. As lágrimas escorriam incessantemente por seu rosto, e a dor de ter sido rejeitada pelos próprios pais era quase insuportável. Ela segurava uma pequena mochila com algumas roupas e pertences, tudo o que conseguiu levar consigo antes que a força para continuar arrumando suas coisas a abandonasse. O sol começava a se pôr, e a temperatura caía rapidamente. Ana sabia que não poderia ficar vagando pelas ruas a noite toda, mas também não tinha ideia de onde poderia ir. Pensou em recorrer a alguma amiga da escola, mas sentiu-se paralisada pela vergonha. Como poderia explicar o que havia acontecido? Como poderia enfrentar os olhares de pena, ou pior, de reprovação? Depois de andar por horas, Ana Clara parou em uma praça deserta. Sentou-se em um dos bancos e tentou controlar o choro. Abraçando-se para se aquecer,
Olhou ao redor, sentindo-se completamente sozinha. Seu estômago roncava de fome, mas ela não tinha um centavo sequer no bolso. Começou a pensar em seu bebê, ainda tão pequeno dentro dela, e sentiu uma onda de desespero ao perceber que não sabia como cuidaria dele. O tempo passou lentamente, e a noite se tornou cada vez mais fria. Ana Clara se deitou no banco da praça, tentando se encolher o máximo possível para se proteger do vento cortante. O medo e a tristeza a consumiam, e ela se perguntava se algum dia conseguiria superar aquele pesadelo. Adormeceu aos soluços, sentindo o peso do abandono e da incerteza. Quando acordou na manhã seguinte, sentiu o corpo todo dolorido. O frio havia deixado seus músculos rígidos e a fome a corroía por dentro. Precisava encontrar algum lugar onde pudesse se abrigar e, quem sabe, comer alguma coisa. Levantou-se, esfregando os braços para se aquecer, e começou a andar novamente, sem rumo. Aos poucos a cidade começava a despertar. As pessoas iam e vinham, algumas lançando olhares curiosos para a jovem de aparência desamparada. Ana sentiu-se exposta, como se todos soubessem de sua situação e a julgassem. Tentou não pensar nisso e focou apenas em encontrar um lugar onde pudesse conseguir ajuda. Depois de muito andar, Ana avistou uma pequena igreja. Lembrou-se de ter ouvido uma vez que igrejas eram lugares onde as pessoas podiam encontrar auxílio em momentos de necessidade. Com o coração acelerado e uma tímida esperança surgindo, ela se dirigiu até lá. A porta estava aberta e Ana entrou, sentindo um leve alívio ao estar em um lugar fechado e mais quente. O interior da igreja era simples, com bancos de madeira e algumas velas acesas no altar. Havia apenas uma pessoa ali, uma senhora idosa que parecia estar limpando o local. Ana hesitou por um momento, mas então decidiu se aproximar. "Com licença", começou ela, sua voz fraca e trêmula. A senhora levantou o olhar e, ao ver a menina em pé diante dela, largou o pano que segurava e se aproximou. "O que houve, querida?", perguntou a mulher, sua voz suave e acolhedora. "Você parece tão abatida." Ana, sentindo as lágrimas brotarem novamente, contou entre soluços o que havia acontecido. A mulher, que se apresentou como Dona Teresa, ouviu tudo com atenção e seu olhar se encheu de compaixão. Sem hesitar, ela levou Ana para os fundos da igreja, onde havia uma pequena cozinha. Lá, preparou um prato de comida simples e ofereceu à menina, que comeu com voracidade. "Você pode ficar aqui o tempo que precisar", disse Dona Teresa, sua voz firme e mais gentil. "Eu vou falar com o padre. Vamos encontrar uma solução para você." Ana Clara sentiu uma onda de alívio e gratidão. Pela primeira vez desde que havia sido expulsa de casa, sentiu que não estava completamente sozinha. Passou os dias seguintes na igreja, ajudando Dona Teresa nas tarefas e se abrigando em um pequeno quarto nos fundos. Embora a tristeza e o medo ainda estivessem presentes, ela começou a recuperar um pouco da força que pensava ter perdido. O padre, um homem bondoso chamado Padre Antônio, também se envolveu na situação. Ele conversou com Ana Clara, tentando entender melhor o que havia acontecido e como poderiam ajudá-la. Ele e Dona Teresa se tornaram naquele período os pilares de apoio que Ana tanto precisava. Eles não apenas forneceram abrigo e alimento, mas também o conforto emocional que ela tanto necessitava. Com o tempo, Ana começou a pensar no futuro. Sabia que não poderia ficar na igreja para sempre e, mais importante, precisava encontrar uma maneira de cuidar de seu bebê. Decidiu então que iria para a capital, onde esperava encontrar mais oportunidades e recursos para seguir em frente. Padre Antônio, apesar de relutante em deixá-la ir, entendeu sua decisão e se comprometeu a ajudá-la. Ele conseguiu um contato em um abrigo para jovens mães na capital e providenciou o transporte para Ana Clara. No dia da despedida, ela sentiu um misto de gratidão e tristeza. Havia encontrado em Padre Antônio e Dona Teresa uma nova família. Mas sabia que, para garantir um futuro melhor para si e para seu filho, precisaria seguir seu próprio caminho. "Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim", disse ela, com lágrimas nos olhos, abraçando-os antes de partir. "Nós acreditamos em você, Ana", respondeu Dona Teresa, segurando as mãos da jovem. "Vá e construa a vida que você e seu filho merecem." Com essas palavras em mente, Ana Clara embarcou em um ônibus rumo à capital. A viagem foi longa e cheia de incertezas, mas ela sentia uma determinação crescente. Não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava disposta a lutar por uma vida digna para si e para seu bebê. Quando chegou à capital, Ana foi recebida no abrigo com calor e gentileza. Lá, encontrou outras jovens em situações semelhantes.
cada uma com sua própria história de dor e superação. No início, sentiu-se intimidada, mas logo percebeu que havia encontrado um lugar onde seria compreendida e apoiada. Os meses seguintes foram de adaptação e aprendizado. Ana Clara participou de cursos oferecidos pelo abrigo, aprendeu sobre cuidados com o bebê, saúde e direitos das mulheres. Aos poucos, começou a vislumbrar um futuro para si e para o filho que carregava no ventre. A vida não seria fácil, mas com cada pequeno progresso, sentia que estava no caminho certo. O apoio das outras mães também foi fundamental. Elas se ajudavam mutuamente, compartilhando experiências e oferecendo ombro amigo nos momentos de dificuldade. Ana encontrou nessas mulheres uma nova força, um sentimento de irmandade que a ajudou a seguir em frente, mesmo nos dias mais difíceis. Quando chegou o momento do parto, Ana Clara sentiu um misto de medo e emoção. Apesar de toda a preparação, nada poderia realmente prepará-la para o momento em que se tornaria mãe. Mas quando segurou seu filho nos braços pela primeira vez, sentiu uma onda avassaladora de amor e proteção. Aquele pequeno ser, tão frágil e inocente, era agora a razão de sua existência. "Eu prometo que vou cuidar de você", sussurrou ela, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. "Eu prometo que vou te dar o melhor que eu puder." Os primeiros meses como mãe foram desafiadores. Entre as noites sem dormir e as dificuldades financeiras, Ana se viu muitas vezes exausta e sobrecarregada. Mas cada sorriso do filho era como um combustível que a impulsionava a seguir em frente. Ela se dedicou a cuidar dele com todo o amor e dedicação que tinha, determinada a criar um ambiente seguro e amoroso, mesmo com os poucos recursos que possuía. Com o tempo, Ana Clara começou a trabalhar em pequenos bicos oferecidos pelo abrigo, como faxinas e serviços de entrega. Juntava cada centavo com cuidado, economizando o máximo possível para construir um futuro mais estável. A vontade de voltar a estudar também crescia dentro dela, mas sabia que naquele momento seu foco principal era garantir o sustento e o bem-estar do filho. Os anos passaram, e Ana Clara, agora com 18 anos, já não era mais a menina assustada que havia sido expulsa de casa. Ela havia se transformado em uma jovem mulher forte, resiliente e determinada. Com o apoio do abrigo e das pessoas que conheceu ao longo do caminho, conseguiu alugar um pequeno apartamento para si e para o filho. Não era muito, mas era seu próprio lar, onde poderia criar um menino com segurança e amor. Durante todo esse tempo, Ana nunca teve contato com seus pais. A dor da rejeição ainda era uma ferida aberta em seu coração, mas ela decidiu que não deixaria o passado definir seu futuro. Sua vida era agora dedicada ao filho, e tudo o que ela fazia era pensando em proporcionar a ele uma vida melhor e mais digna do que a que havia sido oferecida a ela. Mas o destino, com suas reviravoltas imprevisíveis, preparava algo que Ana Clara jamais poderia ter antecipado. Anos depois, quando menos esperava, a vida lhe traria de volta ao lugar de onde havia sido expulsa. E a jovem, agora uma mulher independente e determinada, enfrentaria o passado que tanto a ferira. O tempo passou. E Ana Clara construiu uma vida com o filho, Pedro, que agora tinha 5 anos. Com a ajuda de algumas bolsas de estudo e programas de apoio, conseguiu retomar os estudos e se formou em administração. Além disso, havia começado um pequeno negócio de confeitaria em casa, vendendo doces e bolos por encomenda. Seu talento para a culinária, aliado ao desejo de oferecer ao filho uma vida melhor, transformou o pequeno empreendimento em uma fonte estável de renda. A vida não era fácil, mas Ana sentia que estava finalmente conseguindo dar um futuro digno ao filho. A cada sorriso de Pedro, ela se sentia mais realizada, sabendo que tudo o que havia passado a tornara mais forte e determinada. No entanto, apesar das conquistas, havia uma parte dela que ainda carregava a dor do passado, um vazio que, mesmo com os anos, não havia sido preenchido. Um dia, enquanto preparava um bolo para uma encomenda, recebeu uma ligação inesperada. Era Dona Teresa, a senhora da igreja que a acolhera anos antes. Sua voz, sempre acolhedora, parecia um pouco tensa. "Ana, querida, como você está?", perguntou ela, tentando disfarçar a preocupação na voz. "Estou bem, Dona Teresa", respondeu Ana sorrindo, trabalhando muito, mas feliz. "E a senhora?" "Estou bem, graças a Deus", respondeu a senhora com uma pausa antes de continuar. "Ana, eu preciso falar com você sobre algo, ou melhor, sobre alguém." Ana sentiu o coração acelerar. Embora não tivesse mais contato com seus pais, às vezes pensava em como estariam. Perguntava-se se eles ainda lembravam, se sabiam do neto.
mas sempre afastava esses pensamentos, focando-se em seu presente. O que houve? Perguntou Ana, a voz tremendo ligeiramente. Seus pais. Começou Dona Teresa, hesitante. Eles estão passando por um momento difícil. A saúde de sua mãe, Marta, não está boa. Parece que ela tem pensado muito em você. Eles sentem sua falta, Ana. Ana ficou em silêncio, processando as palavras. Não sabia como reagir. Anos atrás, eles a haviam rejeitado de forma tão cruel que ela jurou nunca mais voltar. Mas agora, ouvir que sua mãe estava doente e que pensava nela mexia com suas emoções de uma forma que não conseguia explicar. Eu não sei, Dona Teresa, disse Ana, sentindo as lágrimas se formarem. Eles me mandaram embora. Falaram que eu não era mais filha deles. Como eu posso simplesmente voltar agora? Eu sei que foi muito doloroso, querida, respondeu Dona Teresa, a voz suave e compreensiva. Mas às vezes o tempo muda as pessoas. Talvez seja a hora de você ter essa conversa. Não por eles, mas por você, para encerrar esse ciclo. Ana passou os dias seguintes refletindo sobre a ligação. Sabia que, independentemente do que decidisse, sua vida nunca mais seria a mesma. De um lado, havia o medo de reviver aquela dor, de encarar os pais que a haviam rejeitado no momento mais difícil de sua vida. Mas do outro, havia a necessidade de enfrentar o passado, de buscar respostas e talvez de encontrar alguma forma de paz. Depois de muitas noites em claro e conversas com as amigas do abrigo, Ana Clara decidiu que voltaria à cidade. Não sabia o que esperava encontrar, mas sentia que para seguir em frente, precisava confrontar aquele passado doloroso. Pedro, seu filho, estava animado com a ideia de viajar. Para ele, seria uma aventura, uma oportunidade de conhecer um novo lugar. Ana explicou que visitariam a cidade onde ela havia crescido, mas não entrou em detalhes sobre o que realmente os esperava. Quando chegaram à pequena cidade, Ana sentiu um turbilhão de emoções. Cada rua, cada esquina, trazia de volta memórias que ela pensava ter superado. Passaram pela praça onde dormira na noite em que fora expulsa de casa, e ela sentiu um nó na garganta. Mas ao olhar para Pedro, que caminhava animado ao seu lado, sentiu uma força nova brotar dentro de si. Antes de ir até a casa dos pais, Ana decidiu visitar Dona Teresa. Quando chegou à igreja, foi recebida com um abraço caloroso. A senhora, agora mais idosa, mas ainda cheia de energia, sorriu ao ver Pedro e se emocionou ao ver como Ana havia se transformado em uma mulher forte e determinada. Você se tornou uma mãe incrível, Ana, disse Dona Teresa, segurando as mãos dela. E vejo que está mais forte do que nunca. Tenho certeza de que, independentemente do que aconteça, você vai enfrentar tudo com a cabeça erguida. Ana agradeceu e, depois de um tempo conversando, decidiu que estava pronta. Deixou Pedro com Dona Teresa e se dirigiu sozinha para a casa dos pais. Enquanto caminhava pelas ruas, sentiu um frio na barriga, uma mistura de ansiedade e medo. Não sabia o que esperar. Será que eles a receberiam? Será que ainda a viam como filha? Quando chegou à frente da casa onde crescera, parou por um momento, observando. Nada parecia ter mudado. A fachada simples, o jardim bem cuidado, tudo parecia igual, exceto pelo peso do tempo que carregava. Respirou fundo e, com o coração batendo acelerado, tocou a campainha. Foram alguns segundos de silêncio que pareceram uma eternidade, até que a porta se abriu. Jorge, seu pai, apareceu no portal. Ao vê-la, seu rosto se transformou em uma expressão de surpresa e choque. Ele ficou ali parado sem saber o que dizer, como se estivesse vendo um fantasma. Pai, disse Ana, a voz tremendo. Sou eu, Ana Clara. Jorge continuou em silêncio, os olhos fixos nela. Ana percebeu que ele havia envelhecido bastante. Os cabelos estavam mais grisalhos e o semblante, antes rígido, agora parecia marcado pelo cansaço e pela dor. Ana. Finalmente ele murmurou, como se testasse a palavra. É você mesmo. Ela assentiu, sentindo as lágrimas começarem a escorrer. Eu soube que minha mãe não está bem. Eu vim ver vocês. Jorge abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Parecia perdido, tentando processar a situação. Então, com um gesto hesitante, deu um passo para trás, permitindo que ela entrasse. Ana entrou na casa, sentindo uma onda de emoções a invadir. Tudo parecia familiar e, ao mesmo tempo, distante. O cheiro da casa, os móveis no mesmo lugar. Era como entrar em um mundo que havia deixado para trás, mas que nunca havia realmente esquecido. Sua mãe, começou Jorge, a voz baixa. Ela está no quarto. Não consegue andar muito bem ultimamente, mas tem falado muito de você, Ana. Diz que sente sua falta todos os dias. Ana sentiu o coração apertar.
Sabia que, apesar das palavras, a jornada para o perdão e a reconciliação seria longa e difícil. Mas naquele momento decidiu que precisava dar o primeiro passo. Subiu as escadas, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Quando chegou à porta do quarto dos pais, parou por um momento, respirando fundo antes de abrir. E lá estava Marta, deitada na cama, aparência frágil e cansada. "Mãe", disse Ana, sentindo a voz falhar. Marta virou a cabeça na direção da porta e, ao ver a filha, seus olhos se encheram de lágrimas. "Ana Clara", disse ela, a voz quase um sussurro. "É você?" Ana caminhou até a cama, sentando-se ao lado da mãe. Marta estendeu a mão e Ana segurou, sentindo o toque frágil e trêmulo. "Eu estou aqui, mãe", disse ela com a voz embargada. "Eu voltei." As lágrimas escorreram pelo rosto de Marta enquanto ela apertava a mão da filha. Havia tanto a ser dito, tantas palavras não pronunciadas, tantos sentimentos guardados. Mas naquele momento, as palavras pareciam desnecessárias. O que importava era o reencontro, o toque, a presença. "Eu sinto muito, minha filha", disse Marta com dificuldade. Por tudo que fizemos. Nunca deveria ter deixado você partir. Nunca deixei de pensar em você, de rezar por você." Ana Clara sentiu o peso daquelas palavras. Sabia que o perdão não viria de imediato, que ainda havia muita mágoa e dor a serem superadas. Mas naquele momento decidiu que queria tentar. Queria dar uma chance ao passado para que pudesse, enfim, construir um futuro diferente. "Eu também senti sua falta, mãe", respondeu ela, as lágrimas escorrendo livremente. "E eu vim porque quero que vocês conheçam alguém muito especial." Marta olhou para ela, confusa, e Ana sorriu, apesar das lágrimas. "Quero que vocês conheçam o Pedro, seu neto." Os olhos de Marta se arregalaram, e ela cobriu a boca com a mão, surpresa e emocionada. Ana sabia que aquele era apenas o começo, que o caminho para a reconciliação seria longo e cheio de desafios. Mas ao olhar para a mãe, viu uma chama de esperança reacender, uma esperança de que talvez pudessem construir algo novo a partir das ruínas do passado. E assim, com o coração dividido entre o passado doloroso e o futuro incerto, Ana Clara começou a enfrentar o processo de reconstrução de sua história. Uma história que agora incluía não apenas ela e seu filho, mas também os pais que finalmente pareciam dispostos a recomeçar. Ana Clara voltou para a sala após a conversa com a mãe, sentindo-se emocionalmente esgotada, mas determinada a dar uma chance ao que quer que o futuro trouxesse. Encontrou Jorge sentado no sofá, ainda parecendo atordoado com a presença da filha na casa que ele e Marta chamavam de lar há tanto tempo. Ele olhou para ela, como se ainda estivesse tentando acreditar que tudo aquilo era real. "Ela está", Jorge começou, a voz falhando. "Ela está muito emocionada em te ver. Tem falado tanto de você, Ana. Mesmo quando não estava bem, ela sempre se lembrava de você." Ana sentiu um misto de tristeza e alívio ao ouvir isso. Por mais que quisesse se proteger e manter distância emocional, sabia que uma parte dela ainda ansiava por aquele amor e aceitação que lhe foram negados anos atrás. "Eu também pensei muito em vocês", disse ela, sinceramente. "Mas precisei seguir em frente, focar no meu filho. Ele é minha prioridade." Jorge assentiu, parecendo perdida em pensamentos. Ana se perguntou o quanto ele sabia sobre a vida dela nos últimos anos. Será que tinha alguma ideia do quanto ela lutou para sobreviver e criar Pedro sozinha? "Seu filho", Jorge começou, hesitante. "Você falou para sua mãe que quer nos apresentar a ele, como ele é?" O rosto de Ana se suavizou ao pensar em Pedro. O menino, com seu sorriso travesso e energia inesgotável, era a luz que iluminava seus dias, o motivo pelo qual ela levantava todas as manhãs, disposta a enfrentar qualquer desafio. "Pedro é incrível", disse ela, com um brilho nos olhos. "Ele é curioso, cheio de vida, adora desenhar e inventar histórias. Acho que vocês vão gostar muito dele." Jorge parecia lutar para manter a compostura. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ele as conteve, apertando os punhos sobre os joelhos. "Eu gostaria de conhecê-lo", disse ele, a voz embargada. "Sei que não merecemos, mas seria uma bênção poder ver nosso neto." Ana assentiu, sentindo o peso das palavras do pai. Sabia que o caminho para o perdão não seria fácil, que ainda havia muitas feridas a serem curadas, mas estava disposta a tentar. Por Pedro, queria que ele conhecesse os avós, queria que de alguma forma eles pudessem fazer parte da vida dele. "Vou trazê-lo amanhã", disse ela, suavemente. "Quero que vocês conheçam o menino incrível que ele é." Na manhã seguinte, Ana Clara retornou à casa dos pais com Pedro.
O menino, com sua energia contagiante, entrou correndo, curioso com o novo ambiente. Marta, que havia conseguido se levantar com dificuldade e estava sentada no sofá, observava tudo com um misto de expectativa e nervosismo. Vovó, olha o que eu desenhei, disse Pedro, mostrando um desenho colorido de uma casa com um grande jardim. Essa aqui é a casa da mamãe quando ela era criança? Marta, visivelmente emocionada, olhou para o desenho e depois para Ana, buscando uma confirmação. Ana sorriu e assentiu, sentando-se ao lado da mãe no sofá. Sim, filho, disse ela com a voz suave. Essa é a casa onde a mamãe cresceu. Pedro se aproximou da avó, entregando-lhe o desenho. Marta segurou o papel com as mãos trêmulas, observando cada detalhe com cuidado. Havia tanto que ela queria dizer, tantas perguntas que queria fazer, mas naquele momento as palavras pareciam lhe faltar. É lindo, Pedro, disse Marta, finalmente sua voz fraca, mas cheia de ternura. Você é um artista. Pedro sorriu, sentindo-se orgulhoso. Ana observava a cena com o coração apertado, tentando conter a emoção. Ver a mãe interagindo com o filho era algo que ela nunca imaginou que veria. E embora houvesse muito a ser superado, aquele pequeno momento de conexão significava mais do que qualquer desculpa ou explicação. Enquanto Marta conversava com Pedro, Jorge observava a cena de longe, como se ainda tentasse entender tudo o que estava acontecendo. Ana se aproximou dele, hesitante, mas determinada a tentar estabelecer algum tipo de diálogo. Como você está, pai? Perguntou ela, suavemente. Jorge olhou para ela e, por um momento, Ana viu o mesmo homem rígido e severo que conhecera durante toda a infância. Mas então, algo em sua expressão mudou, suavizando-se. Estou tentando entender tudo isso, Ana, disse ele com dificuldade. Eu nunca pensei que te veria de novo. Quando você saiu, eu achei que nunca mais nos perdoaria. Ana sentiu uma onda de tristeza ao ouvir aquelas palavras. Lembrava-se das noites em que chorara sozinha, desejando que eles a procurassem, que de alguma forma a acolhessem de volta. Mas com o tempo aprendeu a seguir em frente, a se fortalecer para o filho. Foi muito difícil, pai, disse ela honestamente. Mas eu precisava pensar no meu filho. Ele é tudo para mim. Jorge assentiu, o peso da culpa evidente em seu rosto. Ana sabia que as palavras não apagariam o passado, mas queria acreditar que com o tempo poderiam construir algo novo. Eu sei que não posso mudar o que fiz, continuou ele, a voz baixa. Mas quero que você saiba que nunca deixamos de pensar em você. Cada dia que passou, eu me perguntava como você estava, onde estava, e eu só queria poder voltar no tempo e fazer tudo diferente. Ana sentiu as lágrimas encherem seus olhos, mas respirou fundo, mantendo a calma. Sabia que aquele era apenas o início de um processo longo e doloroso. O perdão, se viesse, levaria tempo e precisaria ser construído com sinceridade e ações, não apenas palavras. O passado não pode ser mudado, disse ela com serenidade. Mas podemos tentar construir um novo futuro. Se vocês estiverem dispostos a conhecer o Pedro, a ser parte da vida dele, eu estou disposta a dar uma chance. Jorge olhou para ela, os olhos cheios de esperança e arrependimento. Queremos muito isso, Ana, disse ele com a voz embargada. Queremos ser os avós que ele merece, e quero ser o pai que você mereceu ter. Ana sentiu o coração apertar com aquelas palavras. Ainda era difícil acreditar que aquele homem, que a expulsara de casa anos atrás, agora pedia uma chance de redenção. Mas sabia que para seguir em frente, precisaria abrir espaço para o perdão, para a cura. Passaram o resto do dia juntos, tentando se reconectar de maneiras pequenas. Marta, ainda debilitada, mostrou a Pedro alguns álbuns de fotos antigos, contando histórias da infância de Ana. Jorge, ainda reservado, observava de longe, mas Ana percebia o esforço que ele fazia para se aproximar. Ao final da tarde, quando Ana e Pedro estavam se preparando para ir embora, Marta a chamou de volta ao quarto. Ana entrou, sentando-se ao lado da mãe, que segurava suas mãos com força. Eu sei que um pedido de desculpas não é suficiente, Ana, disse Marta, com dificuldade. Mas eu quero que você saiba que te amo, sempre amei, e me arrependo de cada dia que passamos afastadas. Ana sentiu o coração se partir e, pela primeira vez desde que voltara, deixou as lágrimas caírem livremente. Abraçou a mãe com força, sentindo a fragilidade daquele corpo que antes parecia tão forte e imponente. Eu também te amo, mãe, disse ela, a voz embargada. E por Pedro, por nós, eu quero tentar de novo. Marta sentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente. E, enquanto mãe e filha se abraçavam, sentiam que, apesar de todas as dificuldades, estavam prontas para finalmente começar a curar as feridas do passado.
Os dias seguintes ao reencontro foram intensos para Ana Clara e seus pais. A emoção inicial deu lugar a um processo delicado de reconexão, onde cada palavra e gesto pareciam carregados de significados e expectativas. A dor e as mágoas do passado ainda estavam presentes, mas ao mesmo tempo havia uma vontade genuína de tentar reconstruir a relação. Ana decidiu estender sua estadia na cidade por mais alguns dias, dando a Pedro a oportunidade de conhecer melhor os avós e permitindo que ela própria enfrentasse os sentimentos contraditórios que a assombravam. Marta e Jorge estavam visivelmente empenhados em se aproximar da filha e do neto. Embora a doença de Marta limitasse suas ações, seu espírito se mantinha forte, e ela se esforçava para participar de cada momento. Uma tarde, enquanto Pedro brincava no quintal com algumas bolas de gude que Jorge havia guardado desde a infância das filhas, Ana e Marta sentaram-se na varanda observando-o. Marta parecia mais serena, um sorriso frágil iluminando seu rosto enquanto acompanhava os movimentos do neto. "Ele é uma criança maravilhosa", disse Marta, sem tirar os olhos de Pedro. "Você fez um trabalho incrível, Ana." Ana sentiu o coração aquecer com o elogio. Durante muitos anos, ela se perguntara se seria capaz de ser uma boa mãe, de criar Pedro sozinha. As palavras de Marta eram uma confirmação de que, apesar de todas as dificuldades, ela havia conseguido. "Ele é minha maior alegria", respondeu Ana com um sorriso suave, "e também minha maior responsabilidade. Sempre tentei fazer o melhor por ele." Marta assentiu, e um silêncio confortável se instalou entre elas por alguns instantes. Então, como se tomasse coragem, Marta voltou a falar. "Sabe, Ana, desde que você se foi, não houve um dia em que eu não me arrependesse do que fizemos. Eu sei que palavras não apagam o que aconteceu, mas quero que você saiba que se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente." Ana sentiu o peso daquelas palavras. Sabia que o caminho para o perdão ainda era longo, que o que havia acontecido não seria facilmente esquecido, mas estava disposta a dar uma chance ao processo de cura. "Eu não vou mentir, mãe", disse ela com honestidade. "O que vocês fizeram me machucou muito. Foram anos difíceis e ainda é doloroso lembrar. Mas ao mesmo tempo quero acreditar que podemos começar de novo. Que podemos pelo menos tentar." Marta segurou a mão de Ana, e as duas ficaram ali, lado a lado, sentindo o sol se pôr lentamente, banhando o quintal em tons dourados. Era um momento de reconciliação silenciosa, onde as palavras eram substituídas pelo toque, pelo olhar, pelo simples ato de estarem juntas. Naquela noite, Jorge sugeriu que todos jantassem juntos. Ele havia preparado uma refeição simples, mas feita com carinho, tentando recriar alguns dos pratos favoritos de Ana na infância. Sentaram-se à mesa e, embora o ambiente ainda fosse carregado de tensões não resolvidas, havia uma sensação de família que Ana não sentia há muito tempo. "Pedro, você gosta de futebol?" perguntou Jorge, tentando iniciar uma conversa com o neto. "Gosto sim, vovô", respondeu Pedro, animado. "Mamãe me leva para jogar no parque às vezes." Jorge sorriu, visivelmente emocionado com a resposta. Olhou para Ana como se quisesse agradecer por ter permitido aquele momento. "Quando eu era mais novo, eu e seu tio jogávamos no campo aqui perto", disse Jorge, olhando para Pedro. "Talvez antes de vocês irem, possamos dar uma passada lá. O que você acha?" Pedro assentiu entusiasmado, e Ana observou a cena com o coração aquecido. Era difícil acreditar que há poucos dias temia aquele reencontro. Agora via seu filho sorrindo ao lado do avô, sua mãe rindo de uma piada que Pedro contara, e pela primeira vez em muitos anos, sentia que talvez um novo começo fosse possível. Mas, apesar desses momentos de reconexão, Ana sabia que o caminho ainda seria cheio de desafios. Por mais que Marta e Jorge estivessem se esforçando para demonstrar arrependimento e carinho, havia mágoas profundas que precisavam ser abordadas, conversas difíceis que ainda não haviam sido realizadas. Certa tarde, enquanto Marta descansava e Jorge estava no quintal com Pedro, Ana decidiu que era hora de falar sobre o que acontecera tantos anos atrás. Encontrou o pai na garagem, organizando algumas caixas antigas. Jorge parecia surpreso ao vê-la ali, mas sorriu, tentando esconder o nervosismo. "Precisamos conversar, pai", disse Ana, com firmeza. "Eu sei que vocês se arrependem do que fizeram, mas eu preciso entender. Preciso ouvir de vocês por que fizeram aquilo. Eu era só uma menina e vocês me mandaram embora. Como puderam?" Jorge suspirou, largando a caixa que segurava.
Seu rosto parecia ainda mais envelhecido à luz fraca da garagem, e Ana percebeu o quanto aquele homem, que antes parecia tão imponente, agora parecia apenas cansado. Naquela época eu pensava que estava fazendo o que era certo, Ana. Começou ele, a voz baixa. Eu achava que estava protegendo nossa família, nossa reputação. Mas com o tempo, percebi que isso era apenas uma desculpa. Eu estava com medo. Medo de como enfrentaríamos tudo aquilo. Medo do que as pessoas diriam. E no meio desse medo, fiz algo imperdoável. Ana ouviu em silêncio, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Era difícil processar o que ele dizia. Difícil aceitar que uma decisão tão cruel havia sido tomada com base em algo tão fútil quanto a opinião dos outros. Mas ao mesmo tempo, via ali um homem que reconhecia seus erros, que se arrependia profundamente. Eu entendo que você estivesse com medo, disse ela com a voz trêmula. Mas eu também estava, pai. E eu precisava de vocês. Vocês eram tudo que eu tinha e me abandonaram. Jorge assentiu, as lágrimas agora escorrendo por seu rosto. Era difícil ver aquele homem tão forte e rígido quebrar-se diante dela. Mas Ana sabia que aquilo era necessário. Era um processo doloroso, mas talvez pudesse levar a algum tipo de cura. Eu sinto muito, minha filha, disse ele com dificuldade. Eu não espero que você nos perdoe, mas quero que você saiba que eu me arrependo de cada dia que passamos longe de você. E se eu pudesse, faria qualquer coisa para ter esses anos de volta. Ana assentiu, sentindo o peso das palavras dele. Sabia que o perdão não viria de imediato, mas sentia que, pela primeira vez, eles estavam verdadeiramente abertos a recomeçar. Nos dias seguintes, Ana, Pedro e os pais passaram mais tempo juntos, tentando construir pequenas pontes de reconexão. Pedro, com sua energia e inocência, trouxe uma alegria renovada à casa. As risadas e brincadeiras do menino preenchiam os espaços antes dominados pelo silêncio, e Ana se viu permitindo, aos poucos, que aqueles momentos abrandassem as dores do passado. Quando o dia de partir finalmente chegou, Ana sentiu um misto de tristeza e alívio. Estava grata por ter tido a oportunidade de reatar os laços com os pais, mas também sabia que precisava voltar para sua vida na capital, para o futuro que havia construído para ela e Pedro. Quero que vocês venham nos visitar, disse Ana, abraçando os pais antes de ir. Quero que façam parte da vida do Pedro. Marta e Jorge assentiram, visivelmente emocionados. Estaremos lá, minha filha, disse Marta, com um sorriso trêmulo. Estaremos lá para vocês. E assim, com o coração mais leve e a esperança renovada, Ana Clara e Pedro partiram, sabendo que, apesar de todos os desafios, haviam dado um passo importante para a cura e o recomeço. De volta à capital, Ana Clara sentiu o alívio de estar novamente em sua rotina, mas também carregava consigo as lembranças intensas dos dias que passou com os pais. Ao olhar para Pedro, que brincava no pequeno apartamento com a alegria típica de sua idade, ela se perguntou como seria daqui em diante. Queria que o filho tivesse uma família maior, com os avós presentes, e não apenas a solidão de antes. As semanas passaram rapidamente. Ana se dedicou ao trabalho e aos cuidados com Pedro, mas agora havia um novo elemento em sua vida: as ligações regulares com os pais. Era estranho, no começo, ouvir as vozes de Jorge e Marta ao telefone, perguntando sobre o neto, sobre como ela estava. As conversas, antes tão tensas, tornaram-se gradualmente mais naturais e sinceras. Certa noite, após colocar Pedro para dormir, Ana recebeu uma ligação que a deixou surpresa. Era Jorge, convidando-a para uma visita no próximo fim de semana. Ele parecia nervoso, como se temesse que ela recusasse. Mas Ana, lembrando-se de todos os pequenos avanços que haviam feito, sentiu que era o momento certo de continuar construindo aquele novo vínculo. Claro, pai. Nós iremos, respondeu ela, sentindo um calor acolhedor ao dizer aquelas palavras. No fim de semana seguinte, Ana e Pedro pegaram a estrada novamente. A cidade natal, que antes evocava apenas dor e rejeição, agora começava a se transformar em um lugar de reconciliação. Quando chegaram à casa dos avós, foram recebidos com abraços calorosos e sorrisos emocionados. O dia foi cheio de momentos especiais. Marta, apesar das limitações físicas, se esforçou para passar o tempo com Pedro, mostrando-lhe velhos brinquedos e contando histórias sobre a infância de Ana. Jorge, mais reservado, observava de longe, mas era evidente o quanto ele se importava com cada detalhe, desde o almoço preparado com carinho até a maneira como interagia com o neto. Ao final do dia, enquanto Pedro brincava no quintal, Ana e os pais se sentaram na varanda. O silêncio que antes parecia opressor agora era confortável,
como se todas as palavras difíceis já tivessem sido ditas, e tudo que restava fosse o desejo de seguir em frente. Sabe, mãe, pai, começou Ana com um sorriso tímido. Estou feliz por estarmos tentando. Sei que ainda há muito a ser superado, mas sinto que estamos no caminho certo. Marta assentiu, os olhos brilhando com lágrimas. Nunca é tarde para recomeçar, minha filha, disse ela segurando a mão de Ana com ternura. E eu agradeço todos os dias pela chance que você nos deu. Jorge, sem conseguir encontrar palavras, simplesmente assentiu, emocionado. O olhar que lançou a Ana, porém, disse tudo. Gratidão, arrependimento, esperança. Ana sabia que o processo de cura continuaria, que ainda enfrentariam desafios, mas ali, naquele momento, sentiu uma paz que não experimentava há muitos anos. Antes de ir embora, Marta se aproximou de Pedro, entregando-lhe um pequeno embrulho. Para você, meu querido, disse ela com um sorriso amoroso. Pedro abriu o presente com entusiasmo e encontrou um álbum de fotos. Ao folheá-lo, viu imagens de Ana quando era criança, seus primeiros passos, aniversários, momentos que nunca conhecera. Pedro olhou para a mãe, sorrindo, e depois para os avós. Obrigado, vovó, disse ele, abraçando Marta com força. Enquanto assistia à cena, Ana sentiu uma certeza profunda de que, apesar de tudo, havia esperança. Não era um final perfeito, mas era um novo começo. E para ela, isso era mais do que suficiente. Ao deixarem a casa, com Pedro adormecido no banco de trás do carro, Ana olhou para trás e viu Marta e Jorge acenando na porta. Um sorriso surgiu em seu rosto. O caminho ainda seria longo, mas agora pelo menos estavam todos dispostos a caminhar juntos. E assim, com o coração leve e a esperança renovada, Ana Clara seguiu em frente, sabendo que o amor e o perdão tinham finalmente encontrado um lar em suas vidas. O que você achou dessa história? Acha que os pais mereciam o perdão da filha? Deixa nos comentários sua opinião.